Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Om Jnanati Mirandatya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam. Então, bem-vindo à aula de hoje, todos vocês. Tá, então, vamos retomar o nosso estudo. Me parece que nós já vimos o Adhikarana 10, que nós estávamos analisando sobre a questão da... Tá, o Adhikarana 10, nós vimos, não? Que fala sobre Jyotish. Tá? Agora, antes deste Adhikarana que trata sobre Jyotish, o Adhikarana 9 fala sobre o Prana, tá? Que é o Adhikarana pequenininho. Então, agora o próximo Adhikarana, próximo tema de discussão, que é o 11, parece que vamos retomar essa questão do Prana em alguma forma, tá? Então, o Adhikarana 11 é chamado de Indra Pratardana Adhikaranam. A Indra Pradata significa... Está aqui. Então, este Adhikarana, ele vai tocar no ponto do ar vital novamente, mas em relação com Indra. Tá? Então, este Adhikarana, nós temos 4 sutras, tá? Vamos analisar hoje aqui. Acho que é uma boa medida nós estudarmos esses sutras todos, tá? Isso aqui vai dar um estudo muito bom, tá? E, com isso, nós vamos encerrar o primeiro pada do capítulo 1, ou de acordo com o livro. Entende? De acordo com o livro, o primeiro pada é chamado de segundo capítulo, tá? Primeiro capítulo, segundo capítulo. Tá? Eu estou colocando como estou traduzindo do sânscrito alguma parte aqui, o que no livro editado aí que vocês têm fala capítulo, eu estou chamando de pada, tá? O primeiro pada foi traduzido como capítulo, tá? Então, eu considero a primeira, é uma das partes do primeiro adhyaya. O primeiro adhyaya na verdade, a palavra adhyaya é um capítulo. O Vedanta Sutra tem 4 adhyayas. 4, e depois cada adhyaya tem 4 padas. Então, no livro se colocou como os padas como sendo capítulo, tá? Então, só para que não haja... Então, o que eu chamo de capítulo no livro está como parte. Então, de acordo com a tradução editada, essa tradução portuguesa, o Vedanta Sutra tem 4 partes e cada parte tem 4 capítulos, tá? Então, só para, se por acaso houver confusão na descrição, nós estamos terminando essa primeiro pada, o capítulo, tá? Com este Adhikarana, que é o Adhikarana final, tá? Tanto a primeira parte como a segunda parte do Vedanta Sutra tem um tema muito parecido. Ele trata sobre a natureza do Brahman, tá? Discute bem sobre a natureza da Brahman, e quando nós entramos na terceira parte, né, que seria já vai tratar sobre o meio de obter o Brahman, e a quarta parte, que eu chamo de capítulo, de Aya, na quarta é a meta, fala sobre a meta. Então, isso é o estudo total do Vedanta Sutra. Tá? Então, vamos pegar esse Adhikarana, né, que é chamado de Indra e o ar vital. Então, o tema... Boa noite. Só uma dúvida aqui rapidinho, pode ser? Pode ser, antes de eu fechar o som. É que são 4 partes, mas tipo, no volume 1 eu tenho 2 partes, mais 2 no volume 2, né? Exatamente.
Primeira parte, ele é a tradução dos 2 primeiros adhyayas, que adhyaya em sânscrito é capítulo, mas foi traduzido como sendo partes, tá? Tem a parte 1 e parte 2. O volume 2, que já está impresso, já está disponível também, ele trata as 2 últimas partes, tá? Tá certo? Tá? Então, aqui, nós acabamos de ler a primeira, ou seja, nós lemos o quê? O primeiro capítulo da primeira parte, tá claro? Certo? Então, vamos terminar com esse adhikara. Tá, então, vamos lá, para não atrasarmos a aula. Tá? Então, este adhikara, este tema, apresenta o seguinte vishaya, a primeira declaração. No Kaushitaki Brahmana, afirma-se Pradartano Havai Daivodaksi Rindrasya Priyam Dhamupajagama Yudhena Pairushana Chatamindra Uvacha. Pratardhana, filho de Dividasa, foi para a morada predileta de Indra, devido à sua coragem e heroísmo, ao que Indra lhe dirigiu a palavra. Pratardhana indagou sobre o que era a coisa mais benéfica. Indra deu-lhe, então, a seguinte instrução. Tá? Esse é o texto do Kaushitaka Brahmana 3.1. E vou ler o segundo, a continuação deste texto. Pranosmi pranyatmatam mayuramritam upasarva. Eu sou prana, uma pessoa inteligente me adora, como a vida, como a imortalidade. Tá? Então, com isso, se estabelece que tá, a questão do que é prana, que, na verdade, é uma afirmação de Indra. Tá? Então, com isso, gera-se a dúvida. Quem que é essa pessoa que está sendo falada nesse verso do Brahmana, desses textos? Bem, só para você entender, Brahmana é uma classe de literatura védica. Tá? Os Vedas são 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda e Atharva Veda. Então, a esses 4 Vedas estão anexados, são partes integrantes, 3 tipos de literaturas. A primeira é chamada Brahmanas, que fala sobre diferentes rituais, o conhecimento filosófico sobre aquele verso, e os outros, os Aryanakas, e, por fim, as Upanishads. Então, os Brahmanas e os Upanishads são quase a mesma categoria, eles são parte de literatura védica. Tá certo? Então, lá. Então, essa afirmação do Brahmana, ela gera esta dúvida. Quem é a pessoa chamada prana? Seria ela a alma espiritual individual, Jiva, na condição de Indra, a divindade do paraíso, ou o Senhor Supremo? Então, com isso, nós temos o argumento oposto construído, né, devido a essa dúvida, por Vapaksha, que é a palavra Indra e Prana, aqui se refere a uma alma espiritual individual específica. Quando Pratardhana questionou, Indra respondeu afirmando que a adoração de Indra é a atividade mais benéfica para as entidades vivas. Então, para essa conclusão, desculpe, esse argumento oposto não vai receber uma resposta com a conclusão pelo autor do Vedanta, o Siddhanta. A conclusão vai ser esta, né? Srila Vyasadeva responde a esse argumento com o seguinte sutra. Então, nós vamos ter 4 sutras, o sutra 28, 29, 30 e 31, que vão fundamentar este Siddhanta, de que este prana ali não é uma entidade viva, no caso Indra, porque Indra é o deus dos céus.
E, portanto, os devas não são seres eternos, eles não estão na mesma categoria de Vishnu, que é o criador, e Indra é uma criatura, entendeu? São formas de vida muito elevadas que administram o karma dos 3 mundos, mas em cada período, nos kalpas, e nos períodos da vida do dia de Brahma, este mandato dos diferentes deuses, inclusive de Indra, são trocados. Então, Indra seria uma diva. Né? Então, a dúvida é, este prana que está sendo descrito no Brahmana seria Indra, no caso, uma diva, ou seria Brahman, o Senhor Supremo? Então, aí, o Purva-paksha faz esse argumento de que é uma pessoa, uma alma individual, mas o Siddhanta vai estabelecer diferentemente. Então, o primeiro aforismo, ele fala assim: Pranastathanugamat, prana, energia vital, tata, da mesma forma, anugamat, pelo contexto. Então, é esse Brahman, que é o tema que está sendo tratado neste pada, né, nesse capítulo. Prana é energia vital devido ao contexto do que está sendo discutido aqui no Vedanta, né? E do uso dele, tá? Então, prana indica o senhor não diva, pois se entende isso pelo contexto, tá claro? É importante entender isso no estudo Vedanta, que é chamado de Samambhaya, o contexto. Como, por exemplo, se você tem um livro, o tema do livro tem que ser mantido nos capítulos, e o tema do capítulo e do livro tem que ser mantido nos diferentes parágrafos. Então, da mesma forma, o estudo do Vedanta é para entender Brahma, e o capítulo, essa primeira parte do Vedanta, o primeiro Adhyaya, ele está tratando exatamente sobre a natureza de Brahman, então, certamente, o contexto não dá espaço para outro. Então, nisso, Baladeva Vidyabhushana comenta este primeiro aforismo, tá? Então, aqui, vamos ver aqui, tá aqui, tá? Pada anta pranadikaranam, pada anta pranadikaranam, uma outra referência ao prana, tá? Então, aqui é um resumo exatamente do que nós lemos, que é o Adhikara, né? O que eu lia para vocês. Então, prana indica o senhor não diva, pois se entende isso pelo contexto. Então, Baladeva nos explica. Indra indica Paramatma quando ele fala de prana. Ele não está se referindo a diva. Por quê? Porque isso é entendido a partir da passagem em questão. Tatha anugama. Isto, anugama, isso se segue, né? Saesha prana eva pragnalat tamanando jaromritaha. O prana é o Atma inteligente, sem idade avançada e sem morte. Então, esse é um outro texto do Kaustaka Upanishad, tá? Desculpe, do Kaustaka Brahmana. Porque essas palavras se referem a Brahman, não a diva. O prana que Indra menciona também é Brahman, tá? Então, vamos agora dar uma olhadinha no qual o verso do Srimad Bhagavatam que se refere a esse contexto. Então, aqui nós temos 2 versos do Srimad Bhagavatam, ambos do 4º canto, tá? Que é uma narrativa que Dhruva Maharaj, quando ele está indo para Vaikunta, depois que ele alcançou a perfeição, ele foi levado a Vaikunta pelos Vishnudutas, e aí ele está prestando essas preces ao Senhor Supremo. Então, que fala assim. Então, Dhruvovacha Ivanta Pravishya Mamavacham Mimam Prasuptam Sanjivayati Akhila Shaktidhara Swadhamna Anyascha Hastacharana Shravana Tvajagidim Prananamo Bhagavate Purushasya Tubhyam. Dhruva Maharaj disse, meu querido senhor,
sois todo-poderoso. Após entrardes em mim, vivificaste todos os meus sentidos adormecidos, minhas mãos, pernas, ouvidos, sentido do tato, força vital e especialmente a minha capacidade de falar. Permite-me oferecer-vos minhas respeitosas reverências. Então, continuando a prece de Dhruva Maharaj, ele também fala: Ekastameva bhagavanidam atma shaktya maya tyayoro gunaya maharadya shesham srishtva novishya purushas tadasad guneshu naneva dharushu vibhava suvadvibhasi. Meu Senhor, sois o um supremo, mas através de vossas diferentes energias apareceis de modo diverso nos mundos material e espiritual. Vós criais a energia total do mundo material mediante a vossa potência externa. E após a criação, entrais no mundo material como a superalma. Sois a pessoa suprema e, através dos modos temporários da natureza material, criais variedades de manifestações, assim como o fogo entrando em madeiras de diferentes qualidades, arde brilhantemente em diferentes variedades. Tá? Então, esses dois versos do Srimad Bhagavatam, ele comenta sobre esse tema, dizendo que pelo contexto, este prana que dá vida em tudo, ele é, em última análise, Brahman, porque Brahman é a vida de tudo, inclusive a energia material que manifesta este prana dentro da natureza material, ela age sob o controle dele, tá? Então, por isso que Dhruva Maharaj, ele está neste verso, não, falando, esses dois versos, como que a suprema personalidade de Deus, da divindade, atua pelas suas diferentes energias, e, da mesma forma, o prana é a energia vital do Senhor Supremo. Tá? Então, se nós estamos dizendo que, inclusive também a questão de Indra, entende? Indra, todos os nomes dos diferentes devas são nomes também do Senhor Supremo. Entende? Assim como, por exemplo, eu, Lokasakshi, eu tenho um corpo completo, mas se eu me refiro à minha mão ou meu braço, entende? Eu estou me referindo a mim indiretamente, da mesma forma. Quando a pessoa se refere aos diferentes semideuses, como o caso Indra, como Surya, que nós já vimos a questão da luz dentro do Sol, que apesar de Surya estar ali, manifestando ela, mas ela vem do Senhor Supremo. Então, de alguma forma, Indra, ele só é o rei dos deuses e se torna também aquele que controla o prana universal, porque ele está representando Deus. Então, portanto, Indra também se refere ao nome de Brahman, o nome do Senhor Supremo. Isso vamos ver um pouco mais para frente. Tá? Então, não é o prana, quando ele entra no corpo que dá a vida, mas sim é o Senhor Supremo, tá? Que é representado pela sua energia material. Se é a energia material de Krishna, prana é a energia de Krishna, ele indiretamente também representa Krishna. Tá? Essa é a questão do misticismo da forma universal do Senhor Supremo. Tá? A forma universal é a forma cósmica, macrocósmica de Deus, que aceita o mundo como seu corpo para dar vida a ele, mas as diferentes semideuses são partes desse corpo. Então, quando nós dizemos que
que uma dessas partes do corpo cósmico está dando vida no mundo, estamos dizendo que ela está dando vida porque está agindo como instrumento do Senhor Supremo através da sua energia material. Está claro? Tá, então, vamos passar agora para um próximo. Temos um outro aforismo, não? Nesse próximo aforismo, o Purva Paksha, que diz que prana, nesse caso, é Brahman, a ideia vamos continuar a nossa discussão para negar o argumento oposto, que diz que não, que o prana, nesse caso, que está se referindo a Indra, se refere a uma alma individual, que o semideus, que é o Deva Indra, não o Senhor Supremo que lhe dá a vida. Então, o texto é esse. Navakturatmanopadeshariti cheradhyatma sambandha bhumayasmin. Na não, vaktuhu, do orador, atma do si mesmo, upadesha pelas instruções, através das instruções, iti assim, chetse, adhyatma, a suprema personalidade da divindade, sambandha, referências, Brahma, multitude, ri porque asmi ete. Se for objetado que Brahman não é indicado devido ao próprio orador estar sendo instruído, a isso respondemos que há muitas referências à superalma nessa passagem que gera o tema, tá? Ou seja, se for dito que a passagem ensina sobre Indra, que é uma diva, né? A resposta é não. Nessa seção da Upanishada, há muitas referências ao Paramatma. Significa que este texto do Kaushitaki Brahmana, que está sendo citado, quando Indra diz que ele é o prana, tá? Ele está se referindo, na maior parte, a Paramatma. Então, nesse sentido, confirma isso que eu estou falando, como se o corpo de Deus, na sua plenitude, está sendo tratado, nós não podemos pensar que a parte desse corpo, que agora, nesse discurso, está sendo pensado que seria Indra, está na mesma posição do corpo inteiro. A mão pode ser, nós podemos chamar a pessoa pela sua parte, mas ela não é só a parte, ela é mais do que a soma das suas partes. Tá certo? Então, se for dito que a passagem acima é sobre Indra, a resposta é não. Então, Baladeva Vidyabhushana vai nos explicar este aforismo, tá? E o que ele está fazendo? Ele, no Sutra 1.2.29, no comentário, o Baladeva Vidyabhushana está nos trazendo de novo, ele está se referindo ao Purva Paksha, a esse argumento. Porque, assim, quando você tem um Adhikara, aquele Adhikara apresenta o Siddhanta como vários aforismos, alguns daqueles aforismos trazem o argumento de novo, ele traz em pauta o argumento contra para continuar a contestação e a síntese deste tema. Tá? O Purva Paksha fala assim, né? O que você diz não está correto, porque Indra, aquele que fala neste texto, é uma diva. Ele está se descrevendo. Indra diz, eu sou prana. Kaushitaki Upanishad 3.2. Ele diz que Tri Shirsharam Twashtram Ahanam Marun Mukhan Rishin Shalavri Kebya Ya Praya Chan. Eu matei Vritrashura, o filho de 3 cabeças de Twashta, e dei aos sábios de Arun Mukha, e dei os sábios de Arun Mukha aos lobos. Isto mostra que ele ensina o culto a si mesmo como diva. Assim, a passagem final, mencionando o néctar ou bem-aventurança da vida, também se refere a um diva. Embora a menção seja feita de bem-aventurança por causa das declarações anteriores. Quando Indra diz, eu sou o prana, ele ensina a adoração a si mesmo
uma diva. Significa, adora-me como o prana, assim como já foi dito em outros lugares. Adora o discurso como uma vaca. Brihadaranyaka Upanishad. Indra ensina o culto a si mesmo como prana, para indicar que ele é a deidade controladora da força. Pois é dito que prano vai balam, o prana é realmente força. Ele é a força. Brihadaranyaka Upanishad. Portanto, o prana se refere a um diva. Então, Baladeva traz o Purva Paksha de novo, e aí ele continua. Esta proposição do Purva Paksha é refutada no próximo sutra. Tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha se como deixa eu dar só uma olhadinha aqui, desse capítulo aqui, tá? Trinta, 28, 29 e 30. Tá, então, vou ver quais os versos do Bhagavatam que também vem comentando este aforismo. Então, aqui nós temos um verso do quinto canto, este verso do quinto canto do Srimad Bhagavatam, da parte que descreve a ilha de Jambudvipa, tá? Então, essa descrição da ilha de Jambudvipa, tá? Está sendo feita, inclusive em textos em prosa, não? Ali, deixa eu ver quem está lendo. Narada, né? Que está dirigindo uma prece para o Senhor Supremo, tá? Então ele fala o seguinte texto. Yai Shradhaya Bharhishi Bagashu Havi Niruptamishtham Vidhi Mantra Vastutaha Ekha Prithanamabhirahuto Muda Grihnati Purna Swayam Asisham Prabhu. Na Índia, Bharatavarsha, existem muitos adoradores de semideuses. Os vários administradores nomeados pelos senhores supremos, tais como Indra, Chandra e Surya, aos quais são oferecidas diferentes classes de adoração. Os adoradores oferecem suas oblações aos semideuses, considerando estes como parte integrante do todo, o Senhor Supremo. Portanto, a suprema personalidade da divindade aceita estas oferendas e gradualmente eleva os adoradores ao verdadeiro padrão de serviço devocional, satisfazendo-lhe os desejos e aspirações. Como é completo, o Senhor outorga aos adoradores as bênçãos que desejam, mesmo que adore apenas parte de seu corpo transcendental. Então, nisso, nós podemos entender que o fato de Indra estar falando que ele deve ser adorado como prana é exatamente nesse contexto que é explicado por esse verso do Srimad Bhagavatam, tá? Mesmo que a pessoa não tenha a visão completa do corpo, mesmo que a pessoa não consiga ver a forma completa do Senhor Supremo, por estar adorando a parte dele indiretamente, ele está adorando. Esse ponto é discutido também na Bhagavad Gita, quando Krishna diz sobre aquelas pessoas que não me adoram, mas adoram os semideuses. Ele diz, eles, apesar de adorarem, de estarem agindo erroneamente, eles estão me adorando indiretamente. E, portanto, a Bhagavad Gita diz bem claro, terá um outro verso da Bhagavad Gita que fala, uma pessoa não deve tirar a fé dos ignorantes, que adoram erroneamente, tá? Mas sim encorajar ele naquelas funções. Então, mesmo que a pessoa esteja adorando uma parte, que é, no caso, aceitando Indra como sendo Brahman, no caso,
prana, né, a energia vital do universo, ele é como funcionário público, que é apenas um cidadão como qualquer outro, que está representando o governo, que ele está agindo como funcionário público. Tá? Então, se você ofende o funcionário, você está ofendendo o governo. De uma forma, a posição dos semideuses, por eles não serem, dos devas, dos semideuses, por eles não são independentes. Então, quando você presta o respeito a ele, adoram ele, de acordo com a parte da forma universal que eles estão dizendo, você também está adorando ao Senhor Supremo, isso não é errado. Tá só... E o segundo verso também do Srimad Bhagavata, ele continua essa mesma ideia aqui deste primeiro verso. Diz: Satyam Dishat. Tá. Tá, então, nós estávamos lendo essa segunda parte, eu estava explicando aquele outro verso. Então, o segundo verso para este aforismo é esse. Satyam dishatyartitam artito nrinam naivartadoyat punar artita yataha swayam vidhate bhajatam anichatan ichapi daram nija padapalavam. A suprema personalidade da divindade satisfaz os desejos materiais do devoto que, assim motivado, recorre a ele, mas não concede ao devoto bênçãos que o induzam a pedir outras e outras bênçãos. Contudo, o Senhor prontamente dá ao devoto o refúgio de seus próprios pés de lótus, mesmo que semelhante pessoa não aspire a isso, e este refúgio satisfaz-lhe todos os desejos. Então, esses dois comentários do Srimad Bhagavata a este aforismo mostram as duas questões de que, mesmo que a adoração dos deuses, que é feita em nome do Senhor, possa ser feita, o resultado não é o mesmo. Tá? Esse segundo verso diz que os resultados de quem não adora, quem nos refugia nos pés de lótus dele, mas então, é como você se aproximar do presidente, você é um amigo dele, você pode entrar direto na sala dele, né? Do rei, né? No caso. Agora, se você é apenas um cidadão, você tem que subir todo o protocolo. Então, da mesma forma, quando você se dirige ao Senhor Supremo com motivação material, você tem que entender que por detrás dessas autoridades que são os deuses, os semideuses, está o Senhor Supremo, que é diferente de quando você se abriga diretamente a ele. Tá? Então, vamos passar agora para o próximo aforismo, tá? Que está continuando a explicar. Neste aforismo 29, Baladeva Vidyabhushana, ele revive o Purva Paksha, o argumento contra. Então, e agora, nesses outros, ele vai contestar esses argumentos. Tá? Então, ele fala assim, não, desculpe, esse é o verso mesmo, é o aforismo, né? Shastra Dristya Tupadesho Vamadeva Va. Shastra da escritura, Dristya do ponto de vista, tu, mas, Upadeshaha, instruções, Vamadeva, que é Vamadeva, Va, como. Mas essas instruções dadas por Indra sobre si mesmo são justificadas do ponto de vista de insight escritural, não são feitas pelo sábio Vamadeva. Indra, melhor explicando, né? Eu sempre leio a tradução palavra literal e depois a tradução livre, que é dada por Baladeva. Tá? Indra dá os ensinamentos de identidade do ponto de vista da percepção das escrituras, como é o caso de Vamadeva. Tá? Então, vamos agora ver como que isso aqui é explicado por Baladeva Vidyabhushana. Tá? Então, quando eu estava lendo o comentário de Baladeva, eu parei no meio dele, tá? Então, eu vou retomar aqui, tá? Houve um pequeno erro. Ele estava citando um verso do... Quando Baladeva traz o Purva Paksha, eu pensei que ele estava voltando para o outro sutra, mas eu não vi que, na verdade, esse sutra que ele está citando aqui, ele
é parte do comentário. Então, essa proposição de que o prana é Indra, tá, é refutada por esse sutra aqui. Este sutra ele está situado, entende, em outra parte, só que aqui não tem o lugar onde ele está. Tá? Navaktura Atmopadesh Ichit Adhyatma Sambandha Bhumahyasmin. Se alguém diz que a passagem ensina sobre Indra, a resposta é não. Nessa sessão do Upanishad há muita referência ao Paramatma. Tá? Ele simplesmente nos traz aqui o quê? Uma outra parte do Vedanta Sutra. Então, nessa sessão, há muita referência a Bhuma, ao Paramatma, a Adhyatma Sambandha, porque isso é visto. O prana refere-se a Paramatma. Primeiro, Pradartana perguntou o que era mais benéfico. Isso significa que ele perguntou sobre o método de alcançar a libertação. A resposta é dada. Adora-me como o prana. Somente o Senhor pode dar a libertação. Em segundo lugar, a mesma Upanishad contém outras declarações relativas ao prana. Esha evasadu karma karayati. Prana faz uma pessoa realizar atos piedosos, do Kaushitaka Upanishad. Somente o Senhor é a causa de toda ação, através da sua energia material, é claro. O terceiro lugar, a mesma Upanishad diz o seguinte sobre prana. Yataratasyareshu nemirarpita nabhavararpita evan evaita bhuta matra prajna matra shvarpitaha prajna matra praneyarpitaha. Assim como uma roda de carruagem, o aro repousa. Assim como em uma roda de carruagem, o aro repousa sobre os raios, e os raios no eixo, da mesma maneira, os elementos materiais repousam sobre prajna, a inteligência, e o prajna repousa sobre o prana. Somente o Senhor é suporte de todas as coisas sencientes e insencientes. Em quarto lugar, o Upanishad também diz o seguinte sobre prana. Saesha pranaeva prajnatmarando jaro mritahaesha lokadi patiresha sarveshwaraha. Pranha é o eu da diva. É a felicidade, é sem velhice e sem morte. É o Senhor de todos os mundos, o controlador de tudo. O Senhor é o principal ser que tem felicidade e os outros itens mencionados como a sua natureza. Portanto, porque o prana é descrito como tendo todas essas qualidades, na verdade, ele significa o Brahman e nada mais. Então, desculpe, eu pulei, eu fui direto no comentário do verso do Srimad Bhagavatam sobre esse aforismo, então não vou ler ele de novo, não, que é aquele verso que fala que a adoração é parcial do Senhor tem. Então, eu pensei que esse verso tivesse acabado ali e aqui fosse o próximo sutra, mas não era, ainda tinha esse comentário todo que eu acabei de ler aqui, tá? Então, agora ficou bem mais claro. Então, mas só para recapitular, eu vou colocar aqui também esses dois versos do Srimad Bhagavatam, tá? Que fala que os adoradores dos semideuses oferecem a oblação dos semideuses por sendo considerado como parte integrante do Senhor Supremo. Então, como já foi lido, não o comentário sobre esse verso, ele vai complementar aqui. Então, agora, depois disso, então, depois do comentário de Baladeva sobre este aforismo, não? Em que Baladeva traz o Purva Paksha de novo, e de novo refuta ele, mostrando que o contexto não está... Ele deixa bem claro, tá? Que há referências nesses versos dos Upanishads que são trazidos tanto como a afirmação como no Purva Paksha. Em outras partes desse verso está bem claro que está se referindo a Paramatma, ou seja, o Senhor Vishnu, o Senhor Narayana, o Purusha, né? O Senhor Supremo. Então, não pode se referir a Indra. Então, e continuando, nós temos ainda mais dois aforismos para terminar esse nosso Adhikarana, tá? Então, nós temos tempo ainda, dá para a gente não ver. Então, vamos ver aqui. Então, o 30.
Shastra Dristya Tupadesho Vamadevaya. Shastra, escritura, Dristya, do ponto de vista tu, mas Upadesha, instruções, Vamadeva, como? Mas essas instruções dadas por Indra sobre si mesmo são justificadas do ponto de vista de insight escritural, como são feitas pelo Vamadeva. Indra dá os ensinamentos da identidade do ponto de vista da percepção da escritura, como é o caso de Vamadeva. Tá? Então, agora nós podemos ir ver o comentário de Baladeva. Então, tá? Tá certo? Então, é um comentário bem grande. Então, ele vai explicar sobre esse verso. Indra dá o ensinamento de identidade do ponto de vista da percepção das escrituras, como é o caso de Vamadeva. A palavra tu, porém, indica refutação. Quando Indra, que é um diva, o que é entendido pela discussão do Upanishad, dá instruções, Upadesha, para adorar a si mesmo com o Senhor, isso é feito apenas do ponto de vista das escrituras, Shastra Drishya, e nada mais. A escritura ensina a identidade da função dependente com a sua fonte. Então, Indra tem a função de controlar o prana, mas ele não é a fonte do prana, ele não é o prana, entende? Ele tem o poder de lidar com ele. Então, as escrituras identificam a identidade da função, assim diz. Navai vacho na chakshunshina shotrani namanam shiti achashate pranaiti eva chakshate pranohi evaitani sarvani bhutani. Estes não são chamados de vozes, olhos, ouvidos ou mente. Eles são chamados de prana. Prana é todas as coisas. Texto da Chandogya Upanishad. Então, nessa declaração, os sentidos são chamados também de prana, porque o prana é que impulsiona a função do sentido. Os sentidos funcionam sendo levados pelo prana. Então, no sentido prana, a função do sentido depende do prana. Da mesma forma, o sábio Indra deseja ensinar seu conhecimento ao obediente aluno, diz, eu sou prana, para ensinar ao aluno que as funções de Indra dependem do Brahman. O exemplo dado é o de Vamadeva, que afirma, onde se afirma no Brihadaranyaka Upanishad. Vaitat Pasham Rishi Vamadeva Pratipadeyaham Manurabhavam Shuyasya. Vendo isso, o sábio Vamadeva repetiu constantemente, eu me tornei a lua e o sol. Vamadeva se identifica com a lua e o sol para indicar que o Brahman é a causa de suas funções, bem como as funções da lua e do sol. A identidade com o Senhor, porque ele permeia tudo, também é encontrada nos Smritis, no texto do Vishnu Purana. Yoyam tavagato deva samipam devatagaraha satwameva jagat shrastha yatha sarvagato bhavam. Os devatas que vieram antes de ti são idênticos a ti, o Criador do universo. Haja visto que tu permeias tudo. Sarvam samapnoshita tohi sarvam. Tu és onipresente e, portanto, és tudo. Esse é o texto da Bhagavad Gita. As pessoas comuns também falam de unidade quando duas entidades estão situadas no mesmo local e têm a mesma opinião. Por exemplo, alguém pode dizer, as vacas se tornam unas à noite, no rebanho. Ou os reis que debateram se tornaram unos em opinião. A unicidade de Indra e Brahman deve ser entendida dessa maneira. Então, vamos ver agora o verso. Então, temos um verso do Srimad Bhagavatam, do quarto canto do Srimad Bhagavatam, onde se descreve a ilha de Jambudvi. Então, nessa descrição, Narada está falando, não? Não, na verdade, não é aqui, não. Esse verso aqui é os Gandharvas, eles estão falando 3, 4, 7, tá? No quarto canto do Srimad Bhagavatam. Os Gandharvas, Gandharva Chohu,
Ansham shaste deva maricha dayate brahmendradya devagana rudra parogaha krida bandhang vishwang idam yasya vibhuman tasmai nityam natha namaste karavama. Os Gandharvas disseram: meu querido senhor, todos os semideuses, incluindo o Sr. Shiva, o Sr. Brahma, Indra e Mariti, e os grandes sábios, são apenas partes integrantes, diferenciadas de vosso corpo. Vós sois o Supremo, o Grande, o Poderoso. Toda a criação é como um brinquedo para vós. Nós sempre vos aceitamos como a suprema personalidade da divindade e vos oferecemos nossas respeitosas reverências. Então, agora fecha-se este aforismo, este adhikara com este último verso. Não? Jiva mukhya prana lingam netichem nopasya traividyada shrita tattva nirhata yogat. Se for objetado que, devido a características de Jiva e de Prana, Brahman não é indicado, a isso respondemos não, em decorrência dos 3 tipos de adoração, em decorrência do ser indicado em outra parte. Ou seja, se alguém afirma que Jiva e Prana devem ser adorados, e não apenas Brahman, por causa da indicação do texto, a resposta é não. Porque, então, haveria 3 tipos de adoração, porque Brahman é descrito em outros lugares como Jiva e Prana, e porque existem indicações explícitas para indicar o Brahman. Então, Baladeva vai nos iluminar sobre esse ponto, nesse último verso, não? Tá? De novo, trazendo o Purva Paksha, tá? Ok? 31, 30, 31, tá? Embora haja muitas passagens, muitas palavras indicando as qualidades de Brahman na passagem, não é possível concluir que indica o Brahman, pois também existem muitas palavras indicando a Diva. É dito, Navacham, Tigyasita, Vaktaram, Vidya. Não tentes entender as palavras, tente conhecer o orador. Aqui o orador é claro. Trishishanam Twastramaham, eu matei o filho de Vishtva. Isso aqui é só a palavra de Indra, tá? Há também declarações descrevendo prana como a força vital na Diva. Yavadatmin sharire pranovasati tavarahurata kalu pranaeva pragyatma idam shariram parigrihyutapayati. Enquanto o prana permanecer dentro dele, o corpo estará vivo. O prana é o eu consciente. Prana, agarrando-se a este corpo material, faz com que ele se levante. Yo vai pranasa pragnaya pragyata pranaha sahiva etaradin shariri vasata sakot krame. O que é conhecido como prana é pragnya. E o que é conhecido como pragnya é prana. Pragnya significa sabedoria. Os dois vivem no corpo e junto eles saem. Estas afirmações indicam que o prana pode indicar o Diva e a força vital, mas, em última análise, a Diva, os dois são nomes de um objeto em seu estado inativo e ativo. Portanto, todos os 3, Brahman, Prana e Diva, devem ser adorados. Esse é o Purva Paksha, é o argumento que está dizendo que o Prana não é Brahman, é Diva também. Então, ele está insistindo que ele tem que ser adorado. Então, o Sutta refuta isso, né? Ele diz: Shiva Mukhya Pranalingam Nitichenna Upasha Traividya Ashritya. Se alguém afirma que Prana e Jiva devem ser adorados, não apenas Brahman, por causa da indicação do texto, a resposta é não, porque então haveria 3 tipos de adoração, porque Brahman é descrito em outros lugares como Jiva e Prana, e porque existem indicações explícitas para indicar o Brahman. Então, aqui é um argumento grande, mas vão acabar o texto. Mesmo que passe o tempo, não tem nenhum problema, tá? Então, eu parei aqui. Se alguém afirma...
Alguém afirma que Jiva e Prana também deve ser adorado, e não apenas o Brahman, por causa da indicação do texto, Jiva, Mukha, Prana, Linga. A resposta é não. Por quê? Porque então haveria 3 tipos de adoração. Tá? Por causa da indicação de Jiva e Prana, devemos aplicar as qualidades de Brahman, esses 2? Não. Ou os 3 devem ser tratados separadamente. Ou devemos aplicar a característica de Jiva e Prana a Brahman? A primeira opção já foi refutada, pois a Jiva não pode ter as qualidades do Brahman. A segunda opção é maculada por indicar 3 tipos de adoração. A terceira opção é aceita porque, em outros lugares, a Shri Tattva, o Brahman também é descrito em termos de Jiva e Prana. Então, portanto, de novo, o Baladeva está trazendo a questão do Adhikara, né? De novo, ele está revivendo o Adhikara que nós estamos tratando nesse momento. Não? Outro texto pode ser interpretado dessa maneira, devido a indicações explícitas nesse caso em particular. Mas quais são as indicações explícitas para esse tipo de interpretação? Aqui, existem indicações explícitas desse texto, em particular também na forma da pergunta de Pratardana sobre a atividade mais benéfica para o homem. Essa indicação apropriada, Tayoga, permite a interpretação. Então, de novo, está sendo tendo mais dúvidas, né? Como essa aqui. Prana e Pragya vivem junto no corpo e saem junto. Tá? Isso pode ser aplicado a Brahman? Não. Na verdade, significa que os Kriya Shakti e Jnana Shakti, representando o Brahman, o que é a Kriya Shakti? A energia de ação de Deus, que se manifesta como prana, portanto, não é elemento material, e a Jnana Shakti, a energia de conhecimento do Brahman, que se manifesta na forma de Pragya, que é sabedoria. Tá? Na verdade, não significa que esses 2 Shakti, que representam o Brahman, habitam junto no corpo e partem junto. Então, a dúvida é, palavra como prana e jiva denotam substância. Como eles podem indicar qualidades, isso não é assim. Embora seja usada como qualidade, elas também indicam objeto, uma vez que não há diferença entre qualidade e objeto. Quando Indra diz, eu sou pragna e jnana, ele elogia as qualidades dos 2. E o Senhor indicando pelas qualidades dessas 2 Shakti, vai prana, sa pragna, o que é pragna o que é prana é pragna. Isso significa que apenas o Brahman é indicado pelas palavras Indra, Prana e Jnana. Então, assim, aqui vem, por fim, vamos encerrar esse ponto. Outra dúvida que também foi trazida é esse Adhikara que explica a identificação de Pragna como Brahman é desnecessário, pois já foi demonstrado que Prana é Brahman no Adhikara anterior, aquele Adhikara que fizemos 3 aulas atrás, antes de falarmos sobre o Jyotish, já deixa bem claro que Prana é o Brahman. Então, se isso já foi estabelecido lá, então para que de novo isso aqui? Isto não é assim, tá? Porque essa é a dúvida, né? Mas isso não é assim. Anteriormente, a dúvida era apenas sobre o significado da palavra prana. Aqui a dúvida é sobre o objeto apropriado da meditação, se este prana deve ser meditado ou não, né? Como uma seção do Upanishad relativa à bem-aventurança, a palavra que descreve jiva e prana. O sadhaka, o devoto, né, deve meditar em jiva ou prana e não no Brahman para alcançar felicidade. Para editar esse erro, esse adhikara é dado separadamente. Então, na verdade, nós vamos tratar em outros adhikara, tá? Sobre esse tema. Então, só para nós encerrarmos nossa aula de hoje e termos alguma discussão também, eu vou só ler o verso do Bhagavatam sobre este último aforismo, né? Que está bem complicado, está bem complexo essa discussão, né? Então, é o 11º canto do Srimad Bhagavatam, que fala sobre, na parte de Krishna Stanudava, né? Ayam hi jiva trivridadya yoni avyakta eko vayasa sadhya tishrishta vakshaktir bahudena bhati bijani yonin pratipadyayava. Quando muitas sementes são postas no campo agrícola, inumeráveis manifestações de árvores, arbustos, vegetais, etc., surgirão de uma única fonte, o solo. Assim também, a suprema personalidade da divindade, que dá vida a tudo e é eterno, existe originalmente além da esfera da manifestação cósmica. Com o decorrer do tempo, todavia, o Senhor, que é o lugar de repouso dos 3 modos da natureza material e a fonte da flor de lótus universal, em que ocorrem as manifestações cósmicas e vive suas potências materiais, assim, parece manifestar-se de mil formas, embora seja ele um só. Então, nesse caso, isso explica por que
que essas discussões, muitas pessoas que não aceitam este siddhanta védico da posição de Paramatma, de Senhor Supremo, de Senhor Vishnu, ser supremo em deferência aos outros semideuses, usam essas argumentações, portanto, elas são trazidas na discussão do Vedanta Sutra para que elas sejam refutadas. Entende? Então, esses temas, muitas vezes, são temas de argumentação. Tá? Então, eu acho que conseguimos fechar o de hoje. Passamos um pouquinho do tempo, mas não tem nenhum problema. Quem tiver que sair, tudo bem, mas eu vou abrir agora para, se alguém quiser trazer algum comentário ou alguma dúvida que foi gerada nessa discussão, tá bem filosófica, mas só para vocês poderem ver. Então, quem quiser entrar, já estão com a voz, tá? Sim, Luísa. Oi, mestre, eu estou assim, deu um nó assim, aqui na minha cabeça. Eu estou assim, realmente, assim, porque o conceito assim, de prana eu ainda não entendi direito. Eu entendo, tem Paramatma, tem Brahman, tem Bhagavat, isso está mais ou menos assim estruturado na minha cabeça, assim, tal, né? Aí aparece esse novo conceito de prana, se ele é uma parte do Brahman, se ele é igual ao Brahman, se o Brahman deve ser superior a ele, claro, não sei. Aí, ou se ele é o Paramatma, que está junto no Paramatma, que dá o ar vital na diva, ou ele vem de Bhagavan, a cabeça... Eu vou explicar. Como você mesmo falou aqui, ele é o ar vital, o prana é o ar vital. Então, prana é uma das energias de Paramatma. Prana é uma das energias, como foi colocado nesse verso do Srimad Bhagavatam, no comentário mesmo, o último comentário de Baladeva, que nós estamos discutindo, fala sobre isso exatamente, que quando a natureza material se manifesta, o Senhor Vishnu, ele utiliza suas Shaktis, a sua energia material, para manifestar o mundo material. Então, a energia material ela é um reflexo, dentro da dimensão do tempo e espaço, das energias das energias espirituais. E as energias espirituais, elas são múltiplas, como tem um verso nos Upanishads que diz: Parasha Shakti Daiva Suyati Swabhaviki Jnanabala Kriyacha. O Senhor Supremo, Paramatma, Vishnu, o Senhor Supremo, que é Krishna, que é Vishnu, que é o Purusha, que é o Paramatma, que são diferentes aspectos da mesma personalidade, ele tem várias Shaktis. E essas Shaktis são Shaktis internas, e essas Shaktis internas, às vezes, elas se manifestam externamente na energia material. Tá? Então, quais são as Shaktis internas, espirituais? Jnana Shakti, a Shakti de conhecimento, Kriya Shakti, a Shakti de atividades, e Bala Shakti, a Shakti de poder. Então, todas essas forças que acontecem no mundo material, refletida nos gunas, os modos da natureza material, entende? Existe no plano espiritual. Então, a energia de ação de Deus, ela é exatamente a fonte do prana. Tá? Então, este prana, ele, quando Vishnu lança o seu olhar na natureza material, e a natureza material que estava no estado imanifesto, começa a manifestar os gunas. Então, é dito que a Jnana Shakti, ela manifesta o modo da bondade, conhecimento. Tá? E a Kriya Shakti, que é a energia de ação, ela manifesta-se na forma de prana. Então, o primeiro aspecto da energia material, chamada energia, é chamado Mahatattva, onde há consciência, que vem do Jnana Shakti, da energia de conhecimento de Deus, e
prana, a energia vital, que vem da Kriya Shakti, a energia de ação da atividade de Deus, manifesta o estado primordial da matéria em potencial. Então, esse estado é um estado chamado consciência cósmica. Na consciência cósmica, vocês têm o quê? Prana e Chitta, e consciência. Mas ainda não houve a manifestação dos elementos materiais, porque o ego ainda não se manifestou. Então, quando o ego manifesta, aí surge tamas. Aí você tem Raja, Sattva, Tama. Então, com os 3 gunas, aí é possível criar todos os elementos materiais. Então, eu estou querendo falar sobre tudo isso, mais complexo, não sei se ficou confusa por muita tecnicidade que está sendo discutida aqui, mas é que prana não é um ser à parte ou de Deus. Ele é a manifestação da energia dele. No mundo espiritual, tudo é consciente, então tudo é seres. Então, mesmo a Shakti é um ser, mas é um ser que serve a Deus. Então por isso, prana é energia de vida, energia de consciência, que faz tudo agir nesse mundo material. Então, ela já está manifesta no mundo material, mas e se você adora prana, na forma, o verso está discutindo, Indra, que ele controla o prana, ele é o deus dos céus, e, portanto, ele cria os raios, as tempestades, ele tem esse poder em nome de Deus. Então, quando ele diz, adore prana, adore essa energia vital, é para adorar Deus em última análise. E como ele é o representante de Deus, que está manifestando este prana, essa energia vital, ele deve ser adorado. Mas, não está, seja, tem que ser entendido, ele tá sendo adorado em nome do Purusha, em nome de Paramatma. Porque Paramatma que dá para ele a capacidade de todos os deuses exibirem os seus poderes. Tá claro isso? Então, por isso você tem que entender que o argumento aqui é de pessoas que querem negar o teísmo do Vedanta, de que Deus, a personalidade de Deus, Paramatma, Bhagavan, é a realidade última, a fonte de tudo. Eles tentam falar, não, é tudo Deus, então qualquer coisa é a mesma coisa. Então por isso que prana, Indra, é identificado com prana no sentido de que tudo é Deus. Então, você pode adorar Indra. Indra também é... Então, essa posição, a definição da posição suprema de Paramatma e que ele é a origem do prana. E, portanto, ele sendo a origem do prana, ele é o prana. Não sei se está entendendo. Então, nesse sentido, prana, nesse caso, é o Paramatma, manifestando-se dentro da natureza material para o propósito de se manifestar. O mundo material manifesta como um reflexo uma realidade que existe arquetipicamente no mundo espiritual. Tá? Então essas Shaktis de Deus são arquetípicas. E quando elas manifestam no mundo material, elas manifestam de uma forma limitada. Tá? Então, o prana deste mundo, ele tem origem lá fora, não é um produto. Por exemplo, prana, nós traduzimos prana de ar vital, não traduzimos? Mas o prana, como nós falamos na outra aula, não é o ar, porque o ar é um dos elementos. O prana vem no ar, mas ele não é o ar. Ele usa o ar como um transporte, quando você respira, você faz pranayama, está entendendo? No ar. Mas ele não é o ar, ele não é um elemento material, ele é a manifestação da energia vital de Deus. Tá claro? Ficou mais claro agora, Luísa? Hã? Porque muito conceito, muita coisa, né? Mas isso que é. Por isso que nós não ficamos. É muito raro quem quer estudar o Vedanta, porque o Vedanta vai utilizar a linguagem dos Upanishads. As linguagens dos Upanishads é assim mesmo, é complexa, filosófica. É bem diferente quando você estuda a nossa filosofia ouvindo o Srimad Bhagavatam, o Mahabharata, porque nessas literaturas védicas, que é chamado Smriti, você recebe esse conhecimento dentro de história, de narrativa. Está entendendo? Entende? O conhecimento ele se apresenta com a moral da história. Agora, o Upanishad já é uma questão linguística
é o conhecimento, mas como é parte do estudo e há pessoas interessadas, eu fiz esse grupo para discutir isso, não? Mas eu estou ciente da complexidade dessa discussão e nós estamos aqui para exatamente ajudar para que todos possam poder discutir esses temas. Tá claro? Mais alguma dúvida? Que o nosso tempo está esgotado, mas eu posso responder ainda, porque eu não sabia que estava tão curta, tão longa essa discussão, a gente já passou um pouco da hora. Certo, Giridhari? Já é para borra. Rapidinho. Não, que enquanto o senhor falava aí, eu lembrei do passatempo da colina de Govardhana, né, que teve início com o senhor Krishna interrompendo a adoração ao deus Indra, correto? Certo. Mas lá Krishna fala do karma mimamsa, né? De que... na verdade, ali, essa é uma coisa bem complexa. Nós vamos retomar essa discussão do karma mimamsa em próximas aulas. Hoje já não vai dar, porque nós já estouramos o nosso tempo, mas só para resumir, existe a filosofia do karma mimamsa, que é pregado pelo sábio Jaimini, e o Vedanta Sutra discute muitos pontos do karma mimamsa e derrota eles. Um é esse. De acordo com a teoria do karma mimamsa, você não tem que adorar ninguém. Se você executa o seu dharma, os semideuses são obrigados a dar o resultado de suas ações piedosas. E é exatamente esse tipo de argumento de pregação que Krishna prega para o seu pai, para dizer, não tem que fazer adoração ainda, é obrigação dele dar chuva. Se você está fazendo o seu sacrifício direitinho, agindo direito, ele tem obrigação. Mas, na verdade, essa filosofia, Krishna pode ter usado ela assim, de uma maneira muito marota para poder parar a adoração de Indra, porque Indra estava orgulhoso, e como Indra é um devoto de Krishna, ele estava orgulhoso, pensando que ele era importante, então Krishna não tem que adorar ele nada, ele está fazendo nada mais do que a obrigação dele. Vocês têm que adorar, em vez disso, adorar as vacas, adora a colina de Govardhana, que ela está dando vegetais para as vacas, está dando isso. Então, nós temos que dizer qual é o contexto de que Krishna ali, ele também está dando uma lição e colocando Indra no lugar dele. Porque Indra ficou arrogante. Como que eles não vão... Eu sou aquele que dá chuva, como eles não vão me adorar? Aí ele tentou castigar, mas só que ele esqueceu que esse menininho não era um garoto qualquer, ele era o próprio senhor dele. E aí depois ele se arrepende quando Indra, mostrando que Indra não tinha poder nenhum. Então, a filosofia karma mimamsa, ela foi utilizada aí como um argumento de Krishna para parar o sacrifício ainda. Mas os sacrifícios não devem ser parados. Como Krishna diz no Bhagavad Gita, que nós não devemos tirar a fé daquelas pessoas ignorantes que executam os rituais védicos. Elas têm que executar aqueles rituais védicos, senão elas não se purificam. Mas uma pessoa que sabe que na Stanegunya Bhavajna, ele diz para a Ajna, transcenda até isso, até o sacrifício, até os dharmas você tem que abandonar. Mas para quem ainda que não está seguindo o dharma, não pode abandonar. Só pode abandonar algo quem tem. Como você vai abandonar uma coisa que você nem tem o mérito ainda dos sacrifícios védicos, então você não pode abrir mão deles. Mas por isso nós temos que entender as histórias e não descontextualizá-las jamais, tá claro? Então, pessoal, podemos encerrar aqui agora. Obrigado pela atenção. Desculpa o imprevisto da aula de hoje, caiu a conexão, hoje teve vários imprevistos, mas conseguimos, entre mortos e feridos, todo mundo sobreviveu, né? Estamos aqui, tá? Então, até a próxima aula.